Treta. Olá! Hoje a nossa discussão, na verdade, vai ser sobre os dados do relatório de outubro de 2025 do Fundo de Investimento Imobiliário RB Capital Renda 2, o famoso RBRD11. Exatamente. E o ponto de partida, o que realmente salta aos olhos no material, é o enorme deságio deste fundo. Olha só, o seu valor de mercado, de 74,8 milhões de reais, está 37,9% abaixo do valor patrimonial, que é de 120,4 milhões. Ou seja, na prática, o mercado acredita que o fundo vale quase 40% a menos do que a soma dos seus imóveis. E é exatamente aí que mora o nosso debate. A pergunta que fica é: essa diferença gritante, né? É uma oportunidade de comprar ativos de qualidade com um desconto exagerado, uma margem de segurança que o mercado está, assim, oferecendo de bandeja? Ou será que esse desconto é, na verdade, um preço justo, um reflexo preciso dos riscos e dos problemas que o mercado enxerga? Perfeito. A minha posição é que, sim, estamos diante de uma clara oportunidade de valor. Para mim, o mercado está exagerando na dose de pessimismo e, com isso, criou um ponto de entrada muito, mas muito atrativo. Já eu vou defender o contrário. Para mim, o mercado está sendo bem racional. Sabe, esse desconto não é um presente, é um aviso, um sinal de alerta sobre problemas crônicos que o histórico do fundo parece confirmar. Bom, então vamos começar pelo que é concreto, né? Pelo dinheiro que efetivamente entra no bolso do investidor. O fundo oferece um dividend yield anualizado de 16,34%. Isso com base no preço atual da cota. Isso não é uma promessa, é fato. A distribuição de 55 centavos por cota em outubro é um fluxo de caixa robusto gerado por aluguéis de imóveis reais. E olha, um ponto tão interessante que, se você está gostando dessa nossa conversa, aproveita e já compartilha com alguém que também investe. Certo. Mas esse número, por mais sedutor que ele seja, ele pode ser perigoso. É o que a gente chama de armadilha de yield. O investidor se encanta com os 16% e não percebe o risco que está correndo no principal, entende? Se você calcular esse mesmo rendimento sobre o valor patrimonial da cota, os R$ 65, o yield cai para 10,15%. Ainda é bom, claro, mas não é espetacular. Está mais alinhado com a média. O perigo é que o foco no dividendo mensal pode mascarar uma perda de capital. De que adianta receber 55 centavos por mês se a sua cota, que já vale 40, pode cair para 35? No final do dia, o retorno total é o que importa. Você toca num ponto importante, que é o retorno total, mas eu argumento que o potencial de valorização do principal está justamente nesse desconto. Você está comprando os ativos por um valor implícito de R$ 2.942 por metro quadrado. E não estamos falando de qualquer ativo. A maior parte do portfólio, 84%, está alocada para inquilinos de primeira linha. A gente está falando de Enel, Ambev, Rede Zona Sul. São contratos longos, com vencimentos em 2027, 2030, 2033. Essa previsibilidade de receita é um ativo valiosíssimo que, a meu ver, o mercado está simplesmente ignorando. Eu não diria que o mercado ignora. Acho que talvez ele só coloque na balança. A qualidade da Ambev como inquilina é inquestionável, mas ela não anula o problema que representa os outros 16% do fundo. E essa vacância não está pulverizada, né? Ela está 100% concentrada em um único ativo em Natal, no Rio Grande do Norte, que está vago desde 2020. São mais de 5 anos sem gerar um único centavo de receita, mas gerando despesa, gerando imposto, custo legal, é um peso morto. E o próprio relatório do gestor admite com todas as letras que há desafios de absorção na região. Isso não soa como um problema temporário para mim. E se você está curtindo a nossa análise, não esquece de seguir o podcast Opinião em Foco para não perder nenhum debate. Mas aí entramos numa questão de assimetria, né? Você concorda que o mercado está aplicando um desconto de quase 40% no fundo inteiro, por causa de um problema que está concentrado num ativo que representa, segundo o próprio relatório, só 9,1% do valor dos imóveis? A penalização me parece completamente desproporcional. É como condenar um prédio inteiro porque um apartamento está com infiltração.
E se você está acompanhando o nosso raciocínio, não deixe de seguir o podcast Opinião em Foco para mais análises como esta. A sua analogia é boa, mas e se essa infiltração estiver no pilar de sustentação? O problema não é só o ativo em si, mas o que ele revela sobre a estrutura do fundo. A incapacidade de resolver esse problema por mais de 5 anos expõe a principal fraqueza do RBRD11, a sua gestão, que é passiva e inflexível. Aproveitando a pausa, se essa discussão está agregando valor para você, que tal deixar um like? Ajuda muito a gente a continuar produzindo. Eu já vejo essa gestão passiva como uma vantagem, não uma fraqueza. Ela se traduz diretamente em custos menores para o cotista. O relatório mostra uma taxa de administração máxima de 0,17% ao ano e de consultoria de 0,10%. São taxas, assim, extremamente baixas no mercado de FIIs. No longo prazo, essa economia se compõe e aumenta o retorno do investidor. O mandato do fundo é claro: gerar renda com os ativos existentes, e nisso ele é eficiente. Aliás, se o conteúdo está sendo útil, um like seu nos dá aquele empurrão para continuar. Não estou convencida, porque essa passividade se tornou uma desvantagem estratégica gritante nesse caso. Um gestor ativo com mais autonomia já teria resolvido a questão de Natal há muito tempo. Ele poderia ter vendido o imóvel, mesmo que com algum prejuízo, para estancar a sangria e realocar o capital. Mas no RBRD11, para vender o imóvel, precisa convocar uma assembleia. Isso cria uma inércia burocrática que é fatal. E falando em participação, o que você acha desse ponto? Deixe um comentário para a gente saber a sua opinião. Mas essa necessidade de aprovação em assembleia não é um mecanismo de governança? Ela dá aos próprios cotistas o poder de decisão, impedindo que o gestor tome uma decisão, sei lá, precipitada. Na teoria, é governança. Na prática, para este fundo, virou uma âncora. O mercado exige agilidade. Enquanto uma assembleia é convocada, discutida, votada, a janela de oportunidade para uma boa venda pode se fechar. O fato de que um problema de 2020 ainda é o ponto principal do relatório de 2025 é a maior prova de que essa estrutura é ineficiente. O mercado vê essa rigidez e precifica o risco. O desconto de 40%, para mim, é o preço dessa inércia. Entendo o seu ponto sobre a agilidade, mas vamos voltar para a qualidade do que está funcionando. Vamos esquecer Natal por um segundo e focar nos 84% que estão operando. Um contrato com a Ambev com vencimento em 2030 é praticamente um título de renda fixa de alta qualidade. A probabilidade de calote é próxima de 0. Essa é a verdadeira espinha dorsal do fundo, e ela é sólida. Qualquer solução para o ativo de Natal, por mais demorada que seja, é um bônus. Se a gestão conseguir alugar aquele imóvel ou ganhar o processo contra a líder, a cota pode ter uma valorização expressiva. É um gatilho de valor com uma assimetria fantástica. Esse potencial que você menciona é uma aposta que está na mesa há 5 anos. Enquanto o investidor espera esse gatilho, a perda de oportunidade é um fato concreto. É só olhar o gráfico de benchmark no relatório. Desde 2010, o RBRD11 rendeu 296%, parece bom, né? Mas o IFIX rendeu 359%, o CDI 390%. Ou seja, ao longo de mais de uma década, o investidor desse fundo ganhou menos que a média do setor e menos que uma aplicação conservadora. O histórico de subperformance não pode ser ignorado. Ele sugere que os problemas são sistêmicos. Deixa eu te perguntar, existe algum preço para essa cota onde o risco de Natal se tornaria aceitável para você? Se ela caísse para R$30, por exemplo, sua tese mudaria? Porque, para mim, o preço atual de 40 já embutiu todo o cenário negativo possível. O investidor que entra agora não está pagando pelo problema, está sendo pago para assumir um risco que, na minha visão, é bem menor do que o mercado imagina. A gestão não está parada. O relatório menciona o trabalho com a CBR, uma solução vai aparecer. É uma questão de tempo. Aí que tá. A questão central é o tempo. Capital tem custo de oportunidade.
Cada ano que esse imóvel fica vago é um ano em que o capital ali poderia estar rendendo em outro lugar, num fundo que não tem esse tipo de problema. O mercado olha para o RBBD11 e não vê só um imóvel vago, vê uma gestão que não consegue vender, uma estrutura que não permite agilidade e um histórico que prova que essa combinação, tem sido prejudicial ao cotista. Então, mesmo a R$ 30, eu ainda me perguntaria se o tempo e a dor de cabeça valeriam a pena, quando há outras opções que simplesmente funcionam. Em resumo, a minha perspectiva é que o RBRD11 é uma oportunidade de valor, porque o pessimismo do mercado criou uma distorção. O investidor compra um portfólio majoritariamente sólido, com inquilinos de primeira linha e um fluxo de dividendos de mais de 16% ao ano, com um desconto de quase 40%. Esse desconto funciona como margem de segurança e embute um potencial de ganho assimétrico, que vai ser destravado quando a questão de Natal for resolvida. Por outro lado, a minha visão é que o desconto é justificado e o fundo representa uma clássica armadilha de valor. O mercado está precificando corretamente uma combinação perigosa, uma vacância crônica, uma estrutura de gestão engessada e um longo histórico de retornos inferior aos seus benchmarks. O dividendo é atraente, sim, mas corre o sério risco de ser corroído pela estagnação do capital. A análise do RBD11, como a gente viu, expõe essa dualidade entre o valor que os ativos parecem ter no papel e a percepção de risco que o mercado atribui a eles. Exatamente. E a conclusão sobre qual perspectiva prevalecerá depende da avaliação de cada investidor. É preciso ponderar se a qualidade dos inquilinos e o dividendo elevado compensam a lentidão estrutural e o risco do problema em Natal se arrastar por ainda mais tempo. O material completo oferece todos os dados para que cada um possa fazer essa análise. E por falar em análise, a gente gostaria muito de saber qual o fundo de investimento imobiliário você gostaria que a gente analisasse num próximo encontro. Deixa a sua sugestão aqui nos comentários, vai ser um prazer ler. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.